O ministro-general do STM Lourival Carvalho votou para condenar Alexandre de Moraes a 20 anos de prisão, após confirmar o esquema do ministro do STF que é apontado pelo Tribunal Militar como chefe de uma quadrilha que determinou que fossem cooptados militares para cumprir ordens das excelências do Poder Judiciário. Após horas de depoimentos de militares que foram ameaçados, onde revelaram que ao assumir o comando do Exército, o general Paiva nomeado por Lula, determinou que fossem rebaixados os militares que não fossem cumprir ordens dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais de 150 militares foram ouvidos pelo tribunal, onde revelaram que o comandante do Exército se encontrou diversas vezes com ministros do STF. Para o ministro Lourival Carvalho, que votou para condenar Alexandre de Moraes a 20 anos de pena, é evidente que estamos diante de um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil, envolvendo as instituições. Um único ministro ameaça tomar de assalto as Forças Armadas, manobrando para punir pessoas que combatem a corrupção. O general ministro do STM deu fortes declarações após o julgamento sobre o ministro do Supremo ter armado um esquema com o atual comandante do Exército nomeado por Lula e também com os outros comandantes da Marinha e Aeronáutica, acusados também de receberem propinas para favorecerem os ministros do STF, a fim de cooptar militares das três instituições. Surgiram evidências de vários pagamentos para que os atuais comandantes das Forças Armadas fossem para o lado do STF. De acordo com o ministro-general do STM, Lula prometeu às Forças Armadas 100% à disposição do STF, enquanto vários escândalos de corrupção estão acontecendo neste exato momento no governo do ex-presidiário. O general Décio Luiz, conhecido por ter revelado o maior escândalo de corrupção dentro do Exército envolvendo o comandante, após Paiva ser acusado de receber milhões em propinas. Existe uma quadrilha formada por generais que foram pagos para blindar os ministros do Supremo no caso do surgimento de uma revolta na força. Após mais de 70 mil militares se manifestaram pela prisão de Alexandre de Moraes após os colegas da corporação denunciar o esquema do general Paiva, que vendeu o Exército Brasileiro para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O policial federal Gilvan, atual deputado, afirmou na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado que o ministro da Justiça, Flávio Dino, o senhor que entrou no Complexo da Maré, do qual é dominado pelo Comando Vermelho, sem tomar um único tiro. Depois de uma longa investigação, foi revelado pelo deputado Gilvan que Flávio pode ter fortes ligações com facção criminosa. Para quem não se lembra, Dino é conhecido por investir milhões para que fosse construído cabines para os presos dentro do presídio no Maranhão pudessem se divertir com suas visitas íntimas. Além do mais, o ministro é denunciado em vários processos de corrupção. Isso inclui dinheiro desviado de obras, até porque esse é um dos requisitos para fazer parte do governo do ex-presidiário. O policial federal Gilvan, um dos autores do pedido de prisão protocolado da PGR, com o objetivo de responsabilizar Flávio Dino pela omissão do dia 8 de janeiro, pelo seu claro envolvimento com facção após ser flagrado visitando o Complexo da Maré, onde nenhuma autoridade consegue entrar sem que haja confronto. Além dos esquemas de corrupção envolvendo o Dino, consta também que foi pago valores milionários para a revista de esquerda falar bem do governo do ex-presidiário. Ainda ofereceu à Polícia Federal a disposição das ordens do Supremo Tribunal Federal em troca dos processos que correm no Supremo envolvendo o Dino, que permaneçam arquivados pelos senhores ministros. O senador Magno Malta defendeu que o ministro do STF fosse preso após ser revelado que Alexandre teria mandado a Polícia Federal destruir documentos que mostram o envolvimento do ministro do Supremo em esquemas de corrupção. Magno Malta deu fortes declarações nesta terça-feira durante a comissão no Senado Federal, onde teceu fortes críticas ao ministro, revelando uma movimentação no STF para blindar o ministro de uma possível prisão. Alexandre pode vir a ser condenado pelo Tribunal Militar por crimes de cooptação de militares após o comandante do Exército, nomeado por Lula, ter facilitado o emprego de militares para cumprir ordens de ministro do STF, do qual o comandante do Exército está sendo acusado de receber propinas. Para o general ministro do Superior Tribunal Militar, o relator do processo contra Moraes, que pediu para que o setor de inteligência do Exército investigasse ainda quais são
os generais também que estariam envolvidos criminosamente com os membros do poder judiciário e políticos, pois o general Décio Luiz Chons encontrou evidências que mostram que comandantes estão recebendo propinas para determinar que militares da força cumpram ordens de ministros do STF. Moraes também enfrenta fortes acusações da PGR, do qual foi acusado de coagir a Polícia Federal para perseguir seus opositores que denunciaram o ministro, além de ter blindado políticos aliados na Polícia Federal ao determinar que todas as investigações fossem arquivadas do grande esquema de corrupção envolvendo Moraes e Lula, do qual movimentaram mais de 100 milhões, descoberto em 2022 pelo ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomei. O senador Magno também acusou o ministro de ter tentado coagir o presidente do Senado devido a Rodrigo Pacheco ter processos no STF, já que Moraes seria o relator de um desses processos, do qual Pacheco enfrenta a acusação de lavagem de dinheiro. Apesar do Senado Federal ter membros o suficiente para colocar ministros do STF em seus devidos lugares, o atual presidente do Senado tem 23 processos no STF. Apesar da conduta criminosa de Pacheco ao se negar os muitos pedidos de impeachment, o senador Magno defendeu a decisão do ministro Lourival Carvalho, do STM, que poderia prender Alexandre de Moraes caso venha a ser condenado juntamente com o comandante do Exército. Moraes acumula acusações dentro do Senado Federal que fizeram com que os senadores pedissem a imediata prisão do ministro, após não suportarem que o ministro usurpando de suas competências, rasgando a Constituição através até de coação de agentes federais, tentando impedir que seja instaurada no Senado uma comissão que é uma resposta clara ao poder judiciário corrompido por pessoas sem escrúpulos, para investigar os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais de 70 mil militares da ativa anunciaram que iriam pedir baixa caso Alexandre de Moraes não fosse preso. O descontentamento para com a atual situação em relação a esses bandidos que estão no poder, ameaçando militares que não cumprissem as ordens do ministro do STF, alegando que o comandante do Exército teria autorizado a cooptação de militares para servir aos membros do Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Chons contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa, após o comandante do Exército colocar à disposição no ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. O ministro do Supremo, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivada todas as investigações envolvendo o esquema do Poder Judiciário que lucram milhões com vendas de sentenças.